Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Parlamento. Eu sou seu anfitrião, Lucas Martini, e o assunto hoje é Dead Man Wonderland. Dead Man Wonderland é um dos melhores animes adultos que eu já assisti, um dos primeiros também. Ele fez parte dos animes que me fizeram voltar a gostar de animes, porque quando eu era criança eu assistia os animes que passavam no Brasil, que era o Pokémon, Digimon, eu gostava muito do Speed Racer também. Depois eu fui voltar a ver anime só depois de adulto, no Ataque dos Titãs, Shingeki no Kyojin, e com esse anime que eu vou falar hoje, Dead Man Wonderland, que é um anime extremamente sombrio, extremamente adulto também, mas é muito bom e eu recomendo que você veja se você gosta de coisas sombrias, de coisas circenses e sombrias ao mesmo tempo, e principalmente coisas psicológicas, porque esse é um anime psicológico, ele tem um quê de terror psicológico, porque todos os personagens desse anime, todos, sem exceção, eles têm algum tipo de problema mental. É uma interpretação minha, é uma coisa que nem todos notam ao assistir esse anime, mas eu noto, e é um anime muito bom, muito subestimado também, e eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Makina Kanshichou, anata, プレゼントをもらったらどうします？その場で開けるが。Bem, a história desse anime começa com uma grande anomalia que toma conta da cidade de Tóquio. É um terremoto, parece que caiu um meteoro ali na cidade de Tóquio. Ninguém sabe muito bem o que é, mas é uma coisa que veio de outro mundo e cai em Tóquio e afeta a Ásia inteira. E esse meteoro, esse terremoto que ele causa, ele acaba afundando 3/4 da cidade de Tóquio no Oceano Pacífico. E todas as pessoas que estavam relativamente perto desse meteoro, eles acabam ganhando umas habilidades especiais, habilidades de controlar o próprio sangue. Obviamente, quando a pessoa ela quer ativar esse poder, ele tem que se cortar, né? Ele tem que sangrar. Tem um personagem lá que ele consegue arremessar tiros de sangue, como se fosse um revólver. Tem um outro personagem lá que ele consegue criar bolhas de sangue que vão flutuando e explodindo. Tem uma guria lá que ela consegue criar uma espécie de chicote de sangue. Então é um anime bem criativo, é uma coisa bem... lembrando que é um anime de 2010, 2009, 2010 por ali. E pra época, que é um anime que veio antes de animes como Tokyo Ghoul e Ataque dos Titãs, é um anime extremamente criativo. Eu nunca teria pensado numa trama onde os personagens poderiam controlar o próprio sangue dessa forma. Acho que é um poder muito original, muito criativo. Então, 10 anos depois desse incidente, que no anime é chamado de Buraco Negro ou Buraco Vermelho, nós temos o nosso estudante de ensino médio, ele tem 14 anos, o nome dele é Igarashi Ganta. E o Ganta é um guri normal, ele tem as paixonites dele na escola, ele é um guri relativamente tímido. E eu nem preciso dizer que esse anime é um anime futurista, né? Pode ser chamado de um anime até pós-apocalíptico. E o Ganta tá lá, então, na escola dele, quando de repente, no meio da aula, ele olha pela janela e ele vê um homem de vermelho, um homem vestido de vermelho, usando uma espécie de armadura. Esse homem é um dos seres, é um dos humanos que ganhou esse poder de controlar o próprio sangue. E com esse poder, por algum motivo, ele acaba matando todos os colegas de classe do Ganta. Ele é o único sobrevivente. Então ele simplesmente aparece lá na janela e mata todo mundo. Só que o seguinte, o Ganta, quando ele acorda, ele tá no hospital, ele tá sendo investigado pela polícia e ele acaba sendo o principal suspeito do assassinato de toda a turma dele, né? De toda a classe dele. O advogado do Ganta é um cara meio estranho, é um cara bizarro. A gente não sabe no início se esse cara realmente quer ajudar o Ganta ou se quer prejudicar ele, porque ele parece ser bem sociopata, esse cara. No primeiro episódio eu diria que é um dos melhores episódios da série. Eu diria que essa é uma das séries que... é uma minissérie, na verdade, só tem 12, 13 episódios. Ela começa sensacional e termina mais ou menos. É uma série que ela começa muito boa e ao longo dos episódios ela vai ficando não tão boa, mas mesmo assim não é uma série de se jogar fora. Eu acho que é uma série muito boa. E o Ganta, ele precisa provar a inocência dele. E para isso ele tem que procurar esse homem de vermelho. Mas acontece
Olha só que interessante. Acontece que no meio do tribunal, no meio do julgamento dele, é apresentada uma prova quase concreta de que ele tem que ser o culpado. Aparece uma gravação de vídeo onde ele mesmo aparece ali confessando o crime por advogado dele, dizendo que ele matou, ele não só matou, como ele violentou sexualmente, no caso, alguns colegas de classe dele antes de matar. Só que ele não se lembra de nada disso. Aí o espectador fica assim, a gente fica assim, puxa, será que foi realmente ele que matou os colegas de classe dele? Ele tem uma espécie de personalidade dupla? Ou será que aquilo é uma montagem? E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E no primeiro episódio a gente já fica curioso para saber o desfecho dessa história. Eu diria que isso é muito legal, muito original. まだ俺未成年の少年 A なんだし、余裕っしょ。これ何？誰でもよかったってやつ？俺が無罪になったら教えてやるよ。絶対誰にも見つかんないとこに隠してあるんだ。Bem, o Ganta ele acaba sendo condenado por esse crime, é imputada a ele uma sentença de morte, então ele vai para o corredor da morte, o que é uma coisa extremamente sombria e assustadora se você lembrar que o guri só tem 14 anos de idade, então é uma coisa, é um clima bem pesado que o anime tem, só que o Ganta ele é mandado para uma prisão especial, não é para uma prisão qualquer, é para uma prisão especial chamada Dead Man Wonderland. Que traduzido para o português seria o País das Maravilhas dos Mortos, ou Terra da Maravilha do Morto, alguma coisa assim. E essa é a primeira prisão privada do Japão. É uma prisão privada, isso quer dizer que os donos da prisão e os guardas da prisão fazem o que eles quiserem lá, uma coisa que o governo não está envolvido. O que acontece? Essa prisão é uma mistura de circo, prisão e parque de diversões. Isso quer dizer que pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas, eles podem pagar para entrar nessa prisão, Dead Man Wonderland, e ver os prisioneiros sofrerem, geralmente sendo executados, sendo torturados, lutando uns contra os outros até a morte. E é já no primeiro episódio que nos é apresentado uma personagem que para mim é a melhor personagem de todo o anime, que é a Capitã Máquina. A Capitã Máquina, ela é uma espécie de chefe da guarda ali da prisão. Ela é extremamente durona, extremamente fria. A gente vê isso já no primeiro episódio. Ainda nesse primeiro episódio, ela explica como é que funcionam as coisas ali na prisão. Que o Ganta ele é o único no corredor da morte. E eles dão para os prisioneiros, todo novo prisioneiro ele ganha uma espécie de coleira, que eles colocam a coleira nos prisioneiros. Essa coleira é capaz de monitorar os movimentos, localização e os sinais vitais de cada prisioneiro. Só que essa prisão, ela não é uma prisão comum, onde o prisioneiro fica na cela o tempo inteiro. Não, eles têm uma certa liberdade lá dentro da prisão. Claro, lá dentro é um lugar extremamente violento, né? Os prisioneiros, eles têm total liberdade, uma liberdade relativa para fazer o que quiser ali, né? Inclusive intimidar outros prisioneiros, agredir outros prisioneiros, enfim, né? Os guardas, eles meio que estão um pouco se lixando para isso. E essa prisão, ela contém uns jogos ali que as pessoas ricas pagam para assistir, que são jogos parecidos com jogos gladiadores, onde os prisioneiros se enfrentam. Só que os prisioneiros que participam desses jogos, que tem como nome Carnival Corpse, ou Festival de Cadáveres, né, o nome desse jogo, são prisioneiros que se enfrentam até a morte, mas são só prisioneiros que possuem o poder de controlar o próprio sangue. O poder que foram concedidos a eles quando eles ficaram próximos ali daquele buraco negro que eu falei lá no início. Então tem muitos usuários desse poder, que no anime eles chamam de ramo do pecado. Todo mundo que tem esse poder de controlar o próprio sangue, eles são chamados de Deadman. O poder deles se chama ramo do pecado, então cada um tem o poder de controlar o próprio sangue de formas diferentes. Então esse poder, o ramo do pecado, é usado para que eles se enfrentem até a morte nesses festivais de cadáveres, né? Mas o que acontece quando o jogador ele vence esse jogo? O prisioneiro que vence essa batalha, que vence essa disputa, ele ganha pontos, eles funcionam como uma moeda ali dentro da prisão. Então, com esses pontos ele pode comprar comida, ele pode comprar água, ele pode comprar doce, ele pode comprar até mesmo cigarro, até drogas, tudo que ele quiser. Ele pode usar aquele dinheiro como ele quiser. E se ele acumular muitos pontos, ele pode até mesmo diminuir a sentença ou até mesmo comprar a sua liberdade, se tiver muitos pontos. Isso acontece com aquele que vence o festival e com aquele que perde o festival. O prisioneiro que perde
o festival de cadáveres, se ele não morre, né, porque a maioria deles morre ali, porque é uma batalha mortal, se ele perde e sobrevive, ele faz parte de um reality show chamado Carnival Corpse Post-Game Show. Então, é um evento que é filmado e uma parte do corpo dessa pessoa é removido cirurgicamente para estudos. Então eles removem partes do corpo desses deadmen, desses seres que têm esses poderes de, né, o ramo do pecado, para estudar cientificamente essas partes do corpo. Geralmente é sorteada uma parte do corpo, pode ser desde cabelo e unhas até estômago, rim, uma mão, um pé, uma perna, então um olho, nariz. Então geralmente é sorteada a parte do corpo que vai ser retirada desse jogador que perde a batalha. É óbvio que esse não é um anime para criança, ok? É óbvio que não é para criança, então se você tem aí menos de 16 anos, fique longe desse anime, pelo amor de Deus. それじゃ罰ゲームを始めるわね。ストップ。右目ね。Eu vou falar um pouquinho dos personagens agora. Do personagem principal eu já falei, né? Igarashi Ganta. É um guri bastante tímido aí. Acaba entrando nessa situação extremamente assustadora, né? Que é fazer parte dessa prisão, onde ele tá ali sozinho, praticamente sem aliados. Ele só tem uma aliada que ele encontra dentro dessa prisão, que é uma amiga de infância dele, uma menina albina chamada Shiro. A Shiro, ela tem problemas psicológicos sérios. Ela é uma menina, ela tem uma cabeça ali de uma criança de 4, 5 anos, né? Ela tem 15 anos, a personagem, mas ela tem uma mentalidade ali de 4, 5 anos. Ela também sofre de uma certa anomalia corporal ali, ela é um pouquinho mais forte que um ser humano normal. E ela é uma personagem que ela tem personalidade dupla. Eu não vou falar muito sobre essa personagem, porque senão eu vou acabar dando spoilers. Mas basta dizer isso sobre a Shiro. Uma coisa que eu queria falar também sobre a Shiro é que a dubladora dessa personagem em japonês é a Hanazawa Kana. A Hanazawa Kana é uma das melhores dubladoras do Japão. A voz dela é muito, muito bonita. Ela também é cantora. Então, se vocês forem ver esse anime, prestem bastante atenção na voz dessa personagem, porque ela é muito bonita mesmo. Ela dublou outras personagens em outros animes, como por exemplo a Riz, do Tokyo Ghoul, e também a Mayuri, do Steins Gate. Então ela é uma dubladora muito boa, e a dublagem desse anime, no geral, ela é excelente. Eu acho que o ponto positivo principal aqui desse anime é a dublagem, não só em japonês, mas também em inglês. A dublagem é muito boa. 悲しんだウッドペッカー 毒の涙がキラキラ光る. Aí nós temos o Hinichiro Ajiri. Esse cara, ele é um velho ali bem velho mesmo, ele tá ali nas últimas, ele mal consegue andar. E ele é um cara que ele é o dono ali da prisão. E esse subdiretor, esse advogado de mentirinha, o Tamaki, ele é o grande vilão ali do anime, ok? O anime só tem 12, 13 episódios, contando com o OVA, 13 episódios, mas o mangá ele vai muito além disso. E assim, esse cara, assim como todos os personagens do anime, todos, sem exceção, ele tem problemas mentais, ele é um psicopata. Aí nós temos, claro, a minha favorita, a Capitã Máquina. A Capitã Máquina, como eu falei, ela é extremamente fria, extremamente durona ali com os prisioneiros. Ela não concorda muito ali com os métodos que o Tamaki usa. Ela suspeita de que a Deadman Wonderland, ela guarda um segredo muito mais sombrio do que aparenta, e ela tenta descobrir ali na surdina, ela tenta descobrir o que esse cara tá planejando, o que o Tamaki tá planejando. 貴様が五十嵐ガンタか。思ったより塩らしい顔つきをしているじゃないか。死刑を宣告されてから態度を改めても遅いがな。俺じゃないのに。Kyoko Kazuga. A Kyoko, ela é a assistente pessoal ali da Capitã Máquina. Ela é o alívio cômico da história do anime, e ela é gay. Eu acho importante ressaltar isso também no anime. A Kyoko é gay. Kiyomasa Tenji.
O Senji, também chamado de Corvo, aliás, todo Deadman aqui nesse anime, ele recebe o nome de algum tipo de pássaro. Por exemplo, o Ganta, ele acaba sendo apelidado de Pica-Pau ali dentro do anime, né? E tem esse cara, o Corvo, né? O nome verdadeiro dele, ele é Senji. Ele é um ex-policial. A habilidade dele, o Deadman, endurecer o sangue dele e transformar em algo pontiagudo. Então, geralmente, quando ele se corta ali, corta os braços, então sai essa espécie de faca, de punhal de sangue no braço dele, o que ele usa como arma, né? Eu esqueci de falar o poder do Ganta, porque o Ganta, ele acaba ganhando esse poder de controlar o próprio sangue no início do anime. É o Homem de Vermelho que dá esse poder para ele coloca uma espécie de partícula, de pedrinha ali do meteorito no peito do Ganta. A gente não sabe muito bem porquê, mas isso acontece e o Ganta ele ganha a habilidade de disparar tiros de sangue pela mão. Aí nós temos o Yotakami, que ele é um cara ali que parece que ele aparentemente é um amigo que o Ganta faz, ali já no comecinho. Ele não é um Deadman, ele não tem um ramo do pecado, mas ele acaba ficando muito próximo ali do Ganta, acaba se tornando ali, pelo menos aparentemente, supostamente, um dos melhores amigos dele. あれ君ここの坊だったの？同室だったなんて奇遇だな。ヨウ君。君を探していたんだ。やっと渡せるよ。これ、キャンディ。 Minatsuki. Ah, essa menina é demais. Ela é a irmã mais nova do Yotakami, aquele amigo do Ganta, e ela é chamada de Beija-Flor, esse é o apelido dela dentro da prisão. E ela é uma Deadman, cuja mente foi distorcida no dia ali do grande terremoto de Tóquio, né? Ela passou por traumas muito pesados ali na infância. Aliás, a maioria desses personagens passou por algum tipo de trauma no passado. Essa menina, a Minatsuki, ela é uma das personagens mais profundas do anime. Até ela aparece ali na abertura do anime, né? Aliás, muitas pessoas gostam mais da abertura do anime do que do próprio anime, que é uma abertura bem bonita, assim, de se ver, né? Ela é cheia de simbolismos, e tem uma partezinha ali da abertura onde aparece 4 imagens da Minatsuki. Uma dessas imagens vira ao contrário, como se isso representasse a mente dela, que é parcialmente deturpada. Eu acho muito legal esses simbolismos que eles fazem aí nas aberturas. Eu sempre fui um grande fã de aberturas, eu raramente pulo uma abertura de anime, e essa abertura, ela realmente simboliza bem essa ideia, esse sentimento que o anime passa, de doença mental, de psicopatia, de personalidade múltipla. Eu adoro isso, acho muito legal. E aí nós temos, é claro, o Totosakigami. Ele é considerado o Deadman mais poderoso ali da prisão. Ele é tão poderoso que mete medo até no Corvo, que é um cara durão, um cara violento. O Toto, ele parece uma menina, mas ele é um menino, o que é bastante comum aí em alguns animes. E por último nós temos o Nagi Kengamini, também chamado de Coruja. Ele é o líder da resistência, ele faz parte de um grupo que está planejando secretamente fugir ali da Deadman Wonderland. O ramo do pecado dele se chama Olhos de Coruja, que é uma espécie de bolhas de sangue que ele solta e fica flutuando no ar, assim. E essas bolhas detonam no inimigo com uma força tremenda. O anime ele tem muitos pontos positivos, ok? Um deles é as personalidades dos personagens, ok? Cada um deles tem um tipo diferente de doença mental. Um ele é depressivo, o outro ele é psicopata, o outro é sociopata, o outro tem personalidade múltipla, o outro ele tem paranoia. Então são diferentes tipos de doença para cada personagem. Eu nunca vi um anime onde tantos personagens têm um desequilíbrio mental tão grande como o Deadman Wonderland. Esse anime está na posição 2667, de acordo com o My Anime List, que é a maior autoridade ali no assunto. De acordo com a minha lista pessoal de anime, esse anime está na 30ª posição. Está entre os 10 melhores animes adultos que eu já vi.
As roupas que os personagens usam, o figurino dos personagens é bastante original, principalmente o figurino da Shiro, que no início do anime a gente não sabe se ela tá sem roupa nenhuma, se aquilo lá é só pintura corporal ou se é um traje que ela usa. Depois a gente descobre que é realmente um traje, uma espécie de macacão ali que ela usa. Também ela usa uma espécie de umas luvinhas assim que parecem umas luvas de boxe, o que dá um charme singular ali para a personagem. O colar que ela usa no pescoço, a coleira prisioneiro que ela usa no pescoço também é diferente dos outros. O cabelo longo, extremamente liso dela, junto com aquela pele branca, com aqueles olhos vermelhos da personagem, também dão um toque especial ali para a personalidade dela, para o visual dela. O ponto mais alto do anime, conforme eu falei antes, é a dublagem. Aliás, o único prêmio que esse anime ganhou foi o prêmio Melhor Dublagem de Melhor Performance Vocal Feminina em inglês pela dublagem da Minatsuki. A Minatsuki, ela é dublada pela Leia Clark, que foi a mesma atriz que dublou em inglês a Maron do Dragon Ball Z, e a voz do Kaneki, criança, no Tokyo Ghoul. A fotografia do anime, a arte do anime, embora muitas pessoas achem ali o traço meio feio, eu gosto bastante, ok? Eu acho bom. A história do anime é muito boa, excelente, é uma história extremamente original, na minha opinião. Os diálogos também são bons. A única coisa ali que é ruim do anime, talvez não por culpa dos produtores, mas talvez por culpa ali da falta de gerenciamento, é que o anime não teve uma audiência boa, ele teve uma audiência péssima, na verdade. Inclusive até por causa disso que não vai ter uma segunda temporada do anime. Eu acho que essa falta de interesse pelo anime, o motivo pelo qual muitas pessoas considerem esse anime um anime ruim, é por causa do final. Porque geralmente as pessoas elas querem o final todo mastigadinho, todo bonitinho ali, um final que seja final mesmo, que tu consiga entender tudo, e não é o que acontece nesse anime. Esse anime ele deixa um final extremamente em aberto, onde a gente vê ali que poderia continuar, mas para no meio, e eu não acho que isso é ruim. Eu acho que só porque o final do anime é o final que fica em aberto, é um final enigmático, não quer dizer que seja um final ruim. Isso é um dos motivos pelo qual muitas pessoas não gostaram, por exemplo, da segunda temporada de Tokyo Ghoul. Eles disseram, a segunda temporada de Tokyo Ghoul ficou muito ali em aberto, não gostei, eu queria saber mais. Pessoal, às vezes a gente não tem que saber de tudo, às vezes a gente tem que esperar até a próxima temporada. Justamente o legal é isso, é a gente imaginar o que poderia ter acontecido depois, em vez de ter ali a resposta pra gente. Em vez de reclamar, apreciem um anime, sejam gratos pelo anime e deem audiência pro anime, porque se for o caso, pode ter uma segunda temporada. Esse não vai ter porque já foi bem mal recebido pelo público, mas eu realmente incentivo que você assista o anime, se você tem mais de 16 anos, claro. Que se você gosta de coisas sombrias, aquela coisa bizarra misturado com circo, misturado com uma coisa meio Tokyo Ghoul, assim, sabe? Eu acho que você vai gostar bastante desse anime. É isso, pessoal. Você já assistiu Deadman Wonderland? Se você já assistiu, coloca aqui embaixo o que você achou desse anime. A gente não dar spoilers. Se você for dar spoilers, pelo menos avise que vai dar spoilers. Se você ainda não assistiu, vai lá, assista, depois me conta aqui o que você achou. Não esquece de dar o like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante. Inscreva no canal e ative o sininho ali para as notificações aparecerem para vocês a cada vídeo novo, porque senão o YouTube não te recomenda os novos vídeos que aparecerem. Então não esqueçam de ativar o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!